Queridos irmãos, queridas irmãs, então, vídeo agora 759 da obsessão, capítulo 23. Então, nós ainda estamos tratando do tema subjugação, onde nós já tratamos já da obsessão simples, fascinação. Agora nós estamos tratando da subjugação, depois a causas de obsessão e, por último, meios de a combater, né? Então, aqui nós paramos aqui mais ou menos assim, ó. Seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos suas influências. Então nós sabemos que não é só através da escrita ou das comunicações verbais, né, psicofonia, que os espíritos exercem suas influências. Não é só através da psicofonia ou da psicografia. Eles exercem através de 1000 outros meios, os quais encontram-se descrito no Livro dos Médiuns, onde Kardec trata muito bem a respeito das faculdades mediúnicas. Então nós sabemos que os espíritos, eles exercem uma grande influência através da audição, através da vidência, através da inspiração, da intuição. E observe para você ver que são meios esses, todos, que se o médium ou se a pessoa, espírita ou não, se ele não detém conhecimento do espiritismo, esses espíritos, eles podem destruir não só a vida daquela pessoa, quanto também a vida de muitos outros seres. Eu não vou dizer o nome de certos ditadores, porque senão as pessoas vão dizer assim: está fazendo apologia a tal pessoa. De forma alguma, isso aqui é um estudo. Então eu até que teria que citar alguns ditadores, mas por uma questão de bom senso eu não vou citar nome de ninguém. Mas todos os ditadores que existiram na Terra, nenhum deles tinha conhecimento do espiritismo. Nenhum deles. E o que nós temos a dizer é que todos eles eram médiuns. Médiuns intuitivos, médiuns inspirativos.
Seres esses que, através da inspiração, da intuição, eles recebiam ordens das trevas sem saber que existia trevas, sem saber que eram médiuns, sem saber. Porque nós temos que entender que a única ciência, a única filosofia que esclarece que existe a imortalidade da alma, que existe a alma, o espírito, o perispírito, que existe dons mediúnicos, faculdades mediúnicas, mediunidade, médiuns, inspirados, intuitivos, vidência, claravidência, clareaudiência, ou melhor, clareaudição, psicografia, psicofonia, a única ciência que esclarece uma parte da humanidade é o espiritismo. Mais nenhuma ciência. Então, nós temos que prestar bastante atenção, porque 100% dos seres que nascem aqui na Terra são médiuns. Uns mais, outros menos sensitivos, ostensivos. Então, interrogar esses que aqui na Terra estiveram como ditadores, se eles tinham conhecimento de que eram médiuns, seria da nossa parte até ignorância, porque eles não militavam, eles não desfrutavam de ciências que lhes garantiria estas faculdades, estes atributos. Eles não tinham conhecimento do espiritismo. Por mais que 99% dos ditadores estiveram na Terra antes da codificação da doutrina dos espíritos. 2022 ainda existe alguns ditadores, mas não chega nem próximo àqueles de 200, 300 anos atrás. 2022 agora. Estou dizendo essa data só para poder as pessoas analisar. 2022, 200, 300 anos atrás, ou 1.000 anos atrás, ou 3.000 anos atrás, então as pessoas sabem. Então, seria da nossa parte ignorância interrogar esses seres, se eles tinham conhecimento de que eram médiuns, de que eles eram portadores de algumas faculdades mediúnicas. Se hoje, que é hoje, até dentro do seio da doutrina dos espíritos, muitos espíritas não acreditam que são médiuns, porque muitos espíritas
acredita que ser médium é aquele que trabalha as faculdades mediúnicas. E não é. Independente, todos somos médios, trabalhando a mediunidade, trabalhando as faculdades mediúnicas ou não. Até porque eu pergunto, quem não é médium intuitivo? Quem não é médium inspirativo ou médium inspirado? Médios intuitivos e médios inspirados bate recorde. 100%. 100 não. 110% da humanidade são médios intuitivos. Ah, eu não sou. Porque você ainda não analisou os teus pensamentos, ainda não analisou as suas atitudes, os teus comportamentos, você ainda não parou para analisar os tipos de pensamentos que em um dia surgiram na tua mente, tanto positivo quanto negativo, independente de ser teu. Então é por aí que as coisas acontecem. Então, é por isso que Allan Kardec aqui está dizendo: a faculdade mediúnica não lhe é mais que um meio de se manifestarem. Em falta desta faculdade, fazem-no por 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Mais ou menos ocultas. Porque você entende com todo respeito que a inspirativa e a intuitiva não é mais ou menos oculta, é 100% oculta. Kardec está dizendo dessa forma aqui para poder ficar mais fácil para a gente entender. Porque, como se diz o ditado, você vê a cara, mas não vê o coração. Às vezes você vê a pessoa à sua frente ou à sua volta num silêncio total. Mas você tem conhecimento do que a pessoa está pensando a teu respeito? Ou você tem noção do que os espíritos das trevas ou os espíritos do bem estão sugerindo a ela para que ela lhe diga? Então, a inspirativa e a intuitiva é vamos dizer assim, é a faculdade mais oculta que existe. Porque ela atua no centro do eu, do indivíduo que encontra-se em processo de evolução. É como, usando esse termo, no centro do pensamento, no centro da área onde o eu irradia os pensamentos. É mais profundo ainda, né? Porque ali é uma mistura no centro do eu, no centro do pensamento, no centro da área onde o eu irradia os teus pensamentos. Então ali os espíritos do bem, quanto os espíritos do mal, das trevas, mistura os teus pensamentos, as tuas intuições, as tuas inspirações. Agora, se faz muito mais presente as trevas através daqueles seres. Por que eu estou dizendo seres? Porque tanto faz médiuns dentro da doutrina espírita, quanto médiuns fora da doutrina espírita
que não admitem que são médios e muitos que nem têm conhecimento de que isso é possível. Então se faz presente as trevas, de acordo com o intelecto, a moral, porque semelhante atrai semelhante. Se faz mais presente o bem, de acordo com a transformação moral e intelectual, o amor, a bondade no coração daquele indivíduo que está se esforçando 24 horas para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. É assim que funciona. Então, eles misturam os pensamentos. Então, por exemplo, o meu eu é dotado de capacidade de pensar, de raciocinar. Mas se eu possuo vínculo excessivo com a imoralidade, as trevas mistura ali naquele local as sugestões delas, onde quase sempre as pessoas costumam dizer assim: mas isso é complicado, né? Porque eu não sei discernir quando os pensamentos são meus, ou são dos bons espíritos, ou são pensamentos inspirados pelas trevas. Ora, mas isso é muito fácil. Antes de você, nós temos que raciocinar dessa forma. Antes de você se preocupar se os pensamentos que surgem em tua mente são de bons espíritos ou de espíritos inferiores, primeiro você deve fazer uma análise das tuas atitudes. Você deve fazer a análise do teu comportamento moral, do teu intelecto. Nós não devemos analisar primeiro os pensamentos que se foram inspirados pelas trevas ou pelo bem. Nós devemos analisar primeiro o nosso eu. Então, eu me analiso. Depois que eu me analiso, eu vou conseguir saber se os pensamentos que recebi, os pensamentos que tive, se foram originados por espíritos das trevas ou por espíritos do bem. Aí você pode pensar da seguinte forma, complicado, né, isso, Luiz, né? Você pode pensar da seguinte forma: mas eu analisei todas as minhas atitudes e cheguei à conclusão, de que eu estou me esforçando, eu estou batalhando, eu estou lutando. Tá, então, os pensamentos que você recebeu foram negativos? Sim, pensamentos negativos. Mas você não pode se esquecer de que você encontra-se no mundo de expiação e de provas. E que cabe a você lutar contra aqueles pensamentos contendo-se e não colocando-os em prática. Porque todo mundo sabe o que é certo do que é errado. Às vezes, as pessoas ignoram, subestimando o que é certo e o que é errado. Mas nós não podemos nos esquecer que todos nós sabemos que é certo e que é errado. Ah, mas nem todos, né? No mundo
nas condições evolutivas que nos encontramos, principalmente no reino hominal, todos nós sabemos, no reino hominal, sabemos o que é certo e o que é errado. Todos. Ah, mas não é possível. Ora, gente, os homo habilis, os homos erectus, os hominídeos, os neandertal, eles sabiam que eles tinham que caçar, mas eles sabiam também que eles eram caçados. E quando eles deparavam com aqueles animais que... eu vou usar aquele termo. Quando eles deparavam com aqueles animais que sabiam que eles faziam parte do cardápio deles, os hominídeos, eles davam no pé e escondiam nas cavernas. Isso significa que desde lá do hominídeo, o indivíduo sabe. Inclusive, os animais que são dotados de inteligência rudimentar, que é a inteligência primitiva, inclusive os animais sabem o que é certo do que não é certo. Até certo momento, até certo estágio, eles sabem. Até por uma questão de instinto de sobrevivência e de conservação. Os animais sabem, muitos animais sabem. No entanto, você observa. Eu sou de observar muito essas coisas. Ô Luiz, mas você está falando a respeito do que você leu? Sim. Só que as pessoas não conseguem enxergar tudo isso que eu estou narrando aqui, que eu consigo enxergar aqui no que eu acabei de ler. Se você observar numa savana, né, você vai observar lá uma gazela. Então ela está lá pastando, tal. De repente, vem uma leoa se esquivando. Não vem? Você já conseguiu ver isso já? Uma leoa vem se esquivando, se esquivando. De repente, o vento vira a favor da gazela. E aquele odor da leoa chega até a narina da gazela. A gazela já levanta a cabeça e já não come mais. Ela fica observando o que está acontecendo, porque ela sabe que um predador encontra-se próximo a ela ali. Isso é o instinto de conservação. É o instinto de sobrevivência. Isso é a inteligência rudimentar trabalhando. Se nos animais dessa forma acontece, imagine só em nós, que podemos dizer que somos dotados de inteligência, por mais que cremos que essa inteligência encontra-se no princípio. Porque inteligência mesmo, nós vamos demorar alguns bilhões de anos-luz para nos considerarmos realmente seres inteligentes. Nós temos que entender que nós ainda nos encontramos na fase hominal. O que significa isso? Metade homem, metade animal. Sentimentos, necessidades, instintos, hominal.
vem de metade homem, metade animal com relação a sentimentos, instintos. Nós possuímos vários instintos que trouxemos principalmente do reino animal, que encontra-se muito próximo a nós. Faz pouco tempo que nós saímos do reino animal. Nós só vamos, ou melhor, nós só podemos de fato aceitar que somos inteligentes quando nós deixarmos para trás esses 50% de animal. Quando nós, de fato, ascendermos na direção da plenitude. Quando um dia chegarmos a uma condição que podemos dizer não temos nada a ver mais com os animais. Aí você pode me dizer, mas nós estamos adentrando ao mundo de regeneração, a fase de regeneração. Será que depois que terminarmos a fase de regeneração, já teremos conquistado esse estado de plenitude? Isso não depende do reino, da fase de regeneração, depende exclusivamente de nós. Hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Vamos para o próximo vídeo.